Então, essa é a parte 4 da nossa aula de sistema de amortização. É a última parte, onde nós vamos finalizar o sistema de amortização SAM. E depois nós vamos comparar os 5 sistemas, qual que é o mais vantajoso, e aí a gente encerra a aula, ok? Então, nós estávamos desenvolvendo aqui a tabela, onde nós começamos com uma dívida de R$10.000. Para calcular o valor das prestações, nós fizemos a média do valor das prestações do sistema Price e Saque. Então, a gente pegava mês a mês e somava o valor das duas prestações, Price mais Saque, e dividia por 2. E aí nós encontramos o valor das prestações do sistema SAM, aplicamos a taxa de 10% sobre o saldo devedor, e aí nós começamos aí a analisar valor a valor dessa tabela, tá? Agora nós temos aqui, ó, ao final do segundo mês, um saldo devedor de R$ 5.237,54. Para o terceiro mês será cobrado juros. Quanto de juros? 10% desse saldo devedor. Então, na calculadora HP, ó, já está aqui o saldo devedor, R$ 5.237,54. A nossa taxa de juros é 10%, então a gente vai lá, ó, 10%. 10% então vai dar R$ 523,75. Então, R$ 523,75. O valor da prestação, terceiro mês, é R$ 3.077. Deste valor, 523 foi juros. Então, quanto que será de amortização? Será a prestação menos os juros. O valor dos juros já está no visor. Então, a gente digita aqui, ó, o valor da prestação, 3.077,36. A gente inverte a ordem, x maior, x menor que y, e subtrai. Quanto que vai dar? 2.553,61. 2.553,61. Então, ó, ao final do segundo mês, a dívida estava em 5.237,54. Aí no terceiro mês ele pagou uma dívida de 3.000, uma parcela, né? De 3.077,36. Deste valor tinha 523,75 de juros e ele amortizou 2.553,61. Então, para saber o novo saldo devedor, a gente faz os 5.237 menos os 2.553. Esse já está no visor, então a gente digita o saldo devedor do período anterior, 5.237,54. Aí a gente aperta o x maior, x menor que y para inverter a ordem, ok? E subtrai. Qual vai ser o novo saldo devedor? 2.600, opa, ele vai errado aqui, ó. 2.683,93. Certo? Aí a gente chega no último mês do último sistema. Então vamos lá. Quarto mês. Qual que vai ser o valor dos juros? 10% desse saldo devedor. Então a gente vem na HP, ó, coloca lá, 10%. Vai dar 268,39. 268,39. Ele pagou uma prestação de R$ 2.952,36 e desse valor, R$ 268,39 foi juros. Quanto que foi a amortização? É a diferença. Então, é prestação menos juros para saber a amortização. Então, a gente, ó, o juro já está no visor, a gente digita aqui o valor da parcela, 2.952,36, inverte a ordem e subtrai. Quanto que vai dar? Opa. Calma aí. Vai dar dos 2.683,97. Então, ó, 2.683,97. Então, ao final do terceiro mês, ele devia 2.683. Aí, no quarto mês, ele paga uma prestação de 2.952,36. Desse valor, 268 foi juros e a amortizar a dívida foi R$ 2.683,97. Então,
Se ele devia 2.683 e ele pagou 2.683 aqui em 97, ele acabou pagando aí 4 centavos a mais. Olha aqui, ó, era para ele pagar 93, ele pagou 97, deu 4 centavos a mais. Vamos agora somar os valores totais, tá? Então, ó, quanto que foi de juros? Quanto que foi de juros? Aí eu pego aqui a coluna dos juros. Quanto que foi de amortização? Aí eu pego a coluna de amortização. Gente, isso daí vocês vão calcular mês a mês, tá? Na HP e preencher no caderno. Aqui, como eu tô com Excel, aí tem essa facilidade aqui do soma. Mas aí quando a gente está fazendo, quando eu faço na lousa, ou quando a gente tá no caderno, é calcular mês a mês, ok? Então, ó, quanto que foi de juros pelo sistema SAM? 2.559,40. Qual que é o valor da amortização? R$ 10.000,04. Olha os 4 centavos a mais aqui, ó, que ficou a mais aqui, ó, ele volta, tá vendo? E quanto que deu o valor total das prestações? 12.559,44. Eu vou pegar então a HP e aí eu vou somar os juros mais a amortização. Tem que bater com esse valor, ok? Então, ó, aqui com a calculadora HP, vou apertar FREG para limpar tudo. Vamos lá, ó, 2.559,40, Enter, 10.000,04. E aí eu coloco mais. Quanto que deu? 12.559,44. Então, calculando, bateu, ó, isso daqui é a prova real, que a tabela está correta. Certo? Então, nós finalizamos a correção aqui, né, deste exemplo do SAM. Então, nós verificamos os 5 sistemas de amortização. Nós calculamos o bullet, o americano, o price, o saque e o SAM. Alguma dúvida, pessoal, com o sistema SAM? Tudo certo, professor. Esse foi, então, o último sistema, tá? Que nós calculamos. O que eu vou fazer agora? Só para a gente poder encerrar, ó, vou fazer aqui uma análise. Qual foi a melhor opção de financiamento? Quando eu digo a melhor opção de financiamento, eu vou dizer o quê? Qual foi o menor juros cobrado, tá? Por que, professor, menor juros? Porque assim, o que acontece? Cada um tem uma característica. Então, se eu pego o bullet e no bullet eu não pagava nenhuma prestação, só pagava a última, eu não precisava pagar mês a mês, às vezes uma empresa ela vai querer utilizar esse sistema. E por que ela vai querer utilizar esse sistema? Porque ela não tem recurso para ficar pagando mês a mês a prestação. Então, se ela não tem como pagar mês a mês a prestação, ela prefere pagar um valor maior de juros, mas deixar para pagar em uma única parcela lá no final, do que ela ter que pagar mês a mês, sendo que às vezes ela não tem o recurso. Então, vai depender muito do planejamento financeiro da empresa, tá? Então, quando eu vou fazer essa análise aqui, eu só vou fazer uma análise bem simplória, analisando o quê? Quem que está pagando o menor juros? É isso que eu vou analisar, tá? Uma pergunta: o que vai mudar do postecipado para o antecipado? A única mudança que teria, no caso, é que lá na primeira linha entraria algum valor, né? Então, lá na primeira linha, a gente teria como amortização o valor da prestação. Por quê? Porque se eu dou uma entrada, esse valor é integral referente à amortização. Aí diminui o saldo devedor, tá? Mas esse daqui a gente vai praticamente trabalhar sistema postecipado, ok? Se alguém quiser, depois, tiver alguma dúvida sobre algo pessoal antecipado, eu explico. Mas isso daqui eu vou explicar mais dentro do conteúdo postecipado. Vamos lá, vamos analisar. Qual foi a melhor opção? Então, ó, o sistema SAM, quanto que ele cobrou de juros? 2.559. O saque, 2.500. Então, o saque já foi melhor que o SAM, né? O price, 2.618. Então, o saque foi melhor. O saque foi melhor. O americano, 4.000. O bullet, 4.600. Então, ó, o melhor sistema de amortização foi qual? Foi o saque.
que deu R$ 2.500 de juros. Então, ó, em primeiro lugar, saque, R$ 2.500 de juros. Em segundo lugar, vamos lá, ó, SAM 2.559, Price 2.618. Então, o SAM ficou em segundo, 2.559,40. SAM 2.559,40. O terceiro, o Price 2.618,83. Price 2.618,83. Deixa eu ver. 2.559,40 tá certo. 2.500 tá certo. 2.618 tá certo. Depois, deixa eu ver, americano 4.000 e bullet 4.000 e pouco. Então, em quarto, o americano 4.000. E o último, o mais puxado aí, o bullet, R$ 4.641. Então, se nós analisarmos aqui qual que foi a melhor opção de financiamento, uma pergunta aqui, ó, para calcular o SAM, vai ter que fazer o price e o saque por conta da amortização e prestação. Sempre, não tem jeito. Perfeito. Para calcular o valor da prestação do SAM, a gente precisa saber o valor da prestação, do price e do saque. Se nós não soubermos aí o valor da prestação desses dois sistemas, nós não conseguimos calcular o valor do SAM. Então, sempre vai ter que calcular price e saque para poder chegar no valor do SAM. Ok? Aqui, ó, o melhor, saque, teve 2.500 de juros. Segundo foi o SAM, 2.559,40. Terceiro foi o Price, 2.618,83. Quarto, o americano, 4.000. E quinto, o Bullet, 4.641. Gente, dá quase o dobro do saque para o Bullet. Dá quase o dobro, tá? Então, ó, o saque, onde que ele é muito utilizado? No sistema imobiliário, financiamento habitacional, é muito comum. O SAM é o financiamento que as construtoras fazem com os bancos quando elas vão construir empreendimento. O Price, esse daqui é o nosso dia a dia, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, dia a dia. Por que dia a dia? Prestações iguais, que é o Price. O americano, bem comum nos Estados Unidos, né? E também, gente, os agiotas aqui no Brasil, eles usam algo parecido com o sistema americano. Eles fazem um brolo lá, pegam um monte, mas fica parecido com o sistema americano, tá? Qual que as lojas usam mais? Os que as lojas usam mais é esse daqui, ó, o Price. Por que usa mais o Price? Porque as prestações são iguais. A prestação ali é o mesmo, não é o mesmo valor sempre. Esse daqui, ó, é o Price que a gente tinha calculado lá no fluxo de caixa, tá? E o Bullet, esse daqui é quando a gente está devendo lá, ó, o cheque especial. Esse daqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui, ó, cheque especial, cartão de crédito, ok? Ó, esse daqui, o Price, ele é a tecla PMT lá da calculadora, então foi o fluxo de caixa que a gente tinha feito, tá? O americano é o juros simples, o bullet são os juros compostos, ok? Deixa eu ver aqui, teve mais alguma pergunta, alguma coisa. Os agiotas estão tudo treinados nos métodos da gringa. O mais comum que eles usam é o americano, mas às vezes ainda pegam, incrementam lá e misturam dois sistemas, enfim. Mas ó, é o quarto pior. Assim, tá vendo? Aqui, ó. Quer dizer, é o segundo pior, né? É o segundo pior. Pior que ele, só o bullet só. Então os agiotas, ó, além de cobrar uma taxa de juros alta, é o pior sistema que tem. Tá vendo? E aqui, gente, é o saque em primeiro. Então, quando alguém for comprar imóvel, reforço, não nada de mudar para o price. Se você mudar para o price, você vai pagar mais juros, tá? Então, pessoal, retomando, ó, Bullet, que foi o primeiro sistema, a gente só paga uma única prestação no último período.
Então, ó, não pagou nada no primeiro mês, não pagou nada no segundo mês, não pagou nada no terceiro mês, pagou uma única prestação no quarto mês. Isso aqui são juros compostos, tá? São juros sobre juros, ok? Sistema americano. Sistema americano, a gente paga o quê? Mensalmente, somente o valor dos juros. E no último período, a gente paga o valor dos juros e a amortização total. Ok? Juros simples. Aí, Professor, pode falar. essa do americano, se não tivesse o pagamento das parcelas no valor dos juros, os juros cobrados seria juros da mesma forma, né? Se não tivesse aqui o pagamento desses valores dos juros, Isso. se não tivesse o pagamento desse valor de juros, esse valor ele ia incorporar no saldo devedor. Aí ele ia virar o bullet. Porque, ó, no bullet tem lá o valor de 1.000 dos juros. Mas como não paga a prestação, ele incorpora. Aí ele vira juros sobre juros, ok? Aqui, como ele está pagando o valor Entendi. dos juros, aí a dívida permanece a mesma inicial. Então, a diferença de um para o outro é que, assim, esse daqui praticamente fica juros simples. Aqui, ó, o valor dos juros sempre o mesmo. E aquele lá são juros compostos, juros sobre juros. Se esse daqui ele deixa de pagar o valor dos juros, aí esse daqui acaba se tornando o quê? Juros compostos. Porque o valor dos juros vai incorporar o saldo devedor. Ok? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Ok. Então, esse daqui, juros simples, os juros simples, né? Que é o sistema americano, tá? Price, que é o mais comum do nosso dia a dia, que as prestações são iguais. Aí isso aqui a gente calcula lá pela tecla financeira da HP. Gente, tem fórmula também, tá? Para calcular o valor da prestação. Igual eu tinha dito lá no fluxo de caixa. Porém, assim, a gente vai focar mais na tecla financeira para ganhar tempo. Já pensou, além de preencher a tabela, ficar utilizando fórmula para calcular o valor da prestação? Aí ia perder muito tempo, tá? O americano ele é o mais simples, porque é o juro simples. Então acaba sendo assim o mais tranquilo. Aí o bullet é juros compostos, aí enfim, um pouquinho mais chatinho para calcular, porque aí a gente tem que fazer a questão do exponencial, né, mês a mês. O price, a gente já está aqui verificando que a gente precisa da calculadora HP2C para calcular a prestação, tá? Aqui no price, ó, o valor dos juros ele vai diminuindo e a amortização ela vai aumentando, é uma característica, ok? O saque, que é mais utilizado no sistema imobiliário, aí a gente pega o quê? O saldo devedor e divide pela quantidade de prestação, e aí a gente pega e aqui a amortização vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual, tá? Gente, o que acontece? Esse daqui tem um ponto importante para explicar para vocês. Ó. O saque. Vamos pensar. Hoje em dia, um imóvel, não sei, 250 mil, aqui em Diadema, no mínimo, tá? No mínimo aí, uns 250 mil reais é um valor de imóvel aqui em Diadema. Aí você dá uma entrada de... Geralmente, o que os bancos fazem? Eles falam, ó, a gente financia 80%, então 80% o banco financia e ele pede para você dar entrada pelo menos de 20% do valor, ok? Então, ó, isso daqui é o valor do imóvel. Só para vocês verificarem, ó. Isso daqui é o valor do imóvel. Valor de imóvel, deixa eu ver. Valor de imóvel, então 250 mil, aí o banco financia 80% e a entrada é de 20%. Então, ó, a entrada quanto que vai dar? A entrada vai dar 50 mil reais, 20%, ok? E o valor que a pessoa vai financiar vai ser 200 mil reais. Esse valor de 200 mil, a pessoa vai financiar lá no banco, e aí o que o banco vai fazer aqui, ó, nesse valor de 200 mil? A pessoa vai pagar em quantas vezes? A pessoa vai pagar em 30 anos. Em 30 anos são 360 meses, ok?
Então, o que, que o banco faz? Ele pega esse valor de 200 mil e divide por 360. Então, cada mês, a pessoa vai pagar de amortização R$ 555. Ela está pegando um empréstimo de 200 mil e por mês ela vai pagar aí uns R$ 555 de amortização. Sabe quanto que vai ser o valor da prestação? O valor da prestação num financiamento de 200 mil, putz, vai dar aí uns 2 mil e pouco, hein? Vai dar, sei lá, uns R$ 2.200 por mês de prestação. Tô chutando, tá, gente? Mas é por volta disso. Então a pessoa vai estar pagando uma prestação de R$ 2.200 no começo lá do financiamento, mas desse valor de 2.200, a amortização são só de R$ 500. Então, assim, ela vai estar pagando aí uns 1.700 de juros, de seguro. Então, grande parte do valor que ela está pagando não é o valor para quitar a dívida dela do valor que ela pegou emprestado. E sim é o quê? O ganho que o banco tem. Viu como funciona? Ó, o banco ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar a taxa de juros nesse valor de 200 mil que está financiado. Então, se o banco cobra 10% de juros ao ano, tá? Se ele cobra aí 10% de juros ao ano, isso daqui daria o quê? Uns R$ 20.000 de juros em um ano. R$ 20.000 de juros ao ano, deixa eu ver aqui, ó. 20 mil dividido por 12. Daria aqui, ó, uns 1.600 de juros por mês. E ó, que eu tô fazendo como se fosse um juros simples, e é juros compostos, tá? O valor seria ainda maior, ok? Então, o que, que acontece? Quando você faz um financiamento e dá uma entrada pequena e financia um valor muito alto, você só está pagando por mês, assim, estou pagando lá o meu apartamento. Você está pagando só isso daqui, só. A grande maioria que você paga é juros. E o que, que acontece? Juros, ele volta para você? Não, ele não volta. Aí as pessoas falam, morar de aluguel é ruim porque o dinheiro não volta para você, você está pagando. Tá, se eu morar em um apartamento e pagar 1.500 de aluguel, eu vou estar pagando menos do que eu estivesse pagando de juros. Para morar lá, eu teria que pagar 2.000 e cacetada lá de parcela. Desse valor de 2.000 e cacetada de parcela, mais de 1.500 seria de juros, um valor que não volta. Sendo que às vezes você mora no mesmo imóvel pagando 1.500 de aluguel. E você poderia guardar a diferença, os 700, os 800 reais. Entendeu? Então, assim, as coisas a gente tem que analisar de uma forma mais ampla, tá? E não nessa visão comum, as pessoas que não têm informação e ficam falando sem conhecer, ok? E isso daqui é um dos motivos que muitas vezes quando eu vou pesquisar um imóvel para comprar, eu acabo sempre discutindo e debatendo com os vendedores, porque eles não sabem o que é um sistema. Saca até eles conhecem, mas price eles não conhecem, eles não sabem qual que é uma taxa de juros de um investimento. Então, assim, eles ficam falando coisas que não batem com a realidade, tá? Porém, aquilo, quem estuda, quem tem conhecimento, conhece. Agora, eles com papinho de vendedor, pelo menos comigo, eu não caio. Porque eu sei muito bem como é que funciona e como que tá tudo isso por trás. Então, aqui no saque, as prestações diminuem, a amortização é a mesma e as prestações também diminuem, tá? O SAM é o misto, que aí a gente, para calcular, precisa somar o valor da prestação do price e do saque. Aí a gente faz uma média, divide por 2, e aí a gente chega ao valor das prestações do SAM. Os juros também diminuem, a amortização vai diminuindo. E aqui foi a nossa análise final. O melhor sistema em termos de cobrança de juros, o que cobrou menos juros foi o saque, em segundo o SAM, em terceiro o price, em quarto americano, em quinto o bullet. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. É por isso que é super importante se planejar e pesquisar, o que realmente é mais viável a longo prazo. Parabéns, pessoal. Eu fico feliz que tenham gostado. É um conteúdo que, assim, lógico, preencher as tabelinhas, gente, é chatinho, tá? Não vou dizer que é legal, que é chatinho, que é trabalhoso. Mas é importante ter esse tipo de conhecimento, tá? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente não é mais enganado quando a gente está lá no papel de consumidor ou quando a gente está numa empresa. A gente consegue negociar
uma coisa bacana para a empresa. Isso demonstra que a gente está preocupado com o negócio, e isso traz um destaque como profissional, ok? A Rosane, aí vem as pessoas, fala que no governo tal, todo mundo conseguiu comprar apartamento. Putz, Rosane, isso daqui é muito legal que você trouxe, isso daqui. Porque o pessoal fala, todo mundo conseguiu comprar apartamento. Naquela época, a nossa taxa básica de juros estava por volta de 14% ao ano. Então, quem comprou naquela época pagou uma taxa de juros altíssima, altíssima, altíssima. Então, assim, o valor que ele paga de prestação, nossa, grande parte é o quê? É valor de juros que não volta para ele, que é para enriquecer o banco. Agora, hoje a nossa taxa Selic é 3%, a Caixa diminuiu a taxa de juros. Eu acho que até agora está um bom momento para quem tem condições, para quem está trabalhando, está estável no trabalho, para quem tem dinheiro guardado, para dar uma boa entrada. É um bom momento para comprar, porque a taxa de juros do financiamento deu uma boa diminuída, tá? Hoje deve ter taxa aí de 6, 5% ao ano no mercado, sendo que antigamente a gente tinha taxa de 14%, 15% ao ano. A questão de um ano atrás, a taxa estava em 10% ao ano, tá? Então, talvez agora, quem tem dinheiro, seja um bom momento. Principalmente porque quem quer vender, vai ter que vender por um valor menor, porque também vai estar desesperado, sabe que o momento não é favorável. Então, talvez este momento seja um bom momento para quem tem um emprego estável, tem dinheiro guardado e tem para dar uma boa entrada. Agora os demais, gente, a gente tem que analisar, tem que planejar, tem que colocar na ponta do lápis, tem que fazer cenário. Porque o que acontece? Muitas pessoas compram, depois elas não conseguem pagar o financiamento, vai para leilão e perde. Eu pesquiso muito para comprar em leilão, porque em leilão o valor despenca. Mas isso daí é o quê? A pessoa que compra, não analisa e acaba se comprometendo a pagar algo que ele não vai conseguir. Tá? Então é um conteúdo extremamente relevante, como eu sempre digo, não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Beleza, pessoal? Dúvidas para a gente poder encerrar? Se alguém tiver alguma dúvida, então funciona para que a gente possa encerrar essa aula. O que eu vou fazer? Eu vou postar, então, amanhã pela manhã, essas 4 partes, né, que a gente gravou, e vou postar também aí 2 exercícios para que vocês pratiquem, ok? Reforçando que, assim, semana que vem, aí a gente faz a correção dessa atividade, né, que eu estou passando essa semana. Na outra semana a gente faz uma revisão aí, porque na outra já vem semana já de atividade avaliativa, ok? Então, sem dúvidas. Então, fechou, pessoal. Uma boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus aí, se cuidem. Aparentemente, essa quarentena, o governo do estado já tem um planejamento, né? Para que a gente tente retornar às atividades. É claro que é até engraçado, né? É cômico para não falar outra palavra, né? Mas lá em março, quando a gente tinha pouquíssimos casos, aí fechou tudo. Aí agora que a gente está estourando de casos de morte, batendo um recorde, aí agora eles estão com planejamento para reabrir. Então demonstra que assim é uma coisa mais errada que a outra, né? Ou eles fecharam no momento que não era para fechar, ou vão reabrir no momento que não é para reabrir. A gente vê que o planejamento é tudo errado. Mas enfim, se cuidem, porque se vocês não cuidarem de vocês, se vocês não cuidarem dos familiares de vocês, ninguém fará isso por vocês, tá? Então fiquem com Deus. Qualquer dúvida, fique à vontade para me enviar nos meios de comunicação aí que nós temos. E nos vemos aí na semana que vem fazendo a correção da atividade. Tá, pessoal? Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.